Aleluia! Queremos ministrar nesta noite a respeito de um poder devastador do pecado. Vamos nos basear em Romanos 7, versículo 24, mas para contexto, eu queria ler a partir do 15. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que coisa tremenda é você ver uma pessoa da envergadura de Paulo abrir o seu coração e para dizer essas coisas. Ao contrário de Paulo, nós temos o hábito de dizer que nós somos isso, que nós somos aquilo. Nós não temos o hábito de mostrar as nossas fraquezas, as nossas falhas. Mas Paulo, de uma forma total, ele abre o coração para mostrar que ele não era muito diferente, que ele tinha também as suas fraquezas, que ele era incomodado, ele não queria fazer, alguma coisa lutava contra ele. Então nós queremos, nesta noite, falar a respeito desse poder devastador que o pecado faz na vida do homem. E eu começo dizendo que o diabo tem desejos. O diabo tem desejo, e o desejo do diabo é que a gente peque. O desejo do diabo é que a gente se envolva cada vez mais com o pecado. Lá em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus, num confronto lá com os religiosos, diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Então o diabo tem um desejo. O desejo dele é arruinar com a sua vida. O desejo dele é arruinar com o Brasil, é arruinar com a vida de todo líder. O versículo 34 diz assim: aquele que comete o pecado é servo do pecado. O pecado é algo assim que macula as pessoas. O pecado é algo que dá prejuízo financeiro muitas vezes, prejuízo psicológico, mas sobretudo prejuízo espiritual. Goethe diz o seguinte: é melhor viver com integridade do que com astúcia. E normalmente, ao contrário de Paulo, a gente quer mostrar uma coisa diferente. A gente quer mostrar que a gente não é uma pessoa tão fraca. E na verdade, todos nós somos absolutamente fortes quando estamos em Deus e absolutamente fracos quando estamos fora de Deus. Basta a gente se afastar um pouco. Em português há 33 sinônimos para pecado, e no grego há 13 palavras que indicam pecado. 13 palavras, 13 substantivos. E o diabo tem esse desejo que nós pequemos. Ele pega uma pessoa do mundo, ele faz dessa pessoa gato e sapato. A pessoa começa num caminho e daqui a um pouquinho são vários os outros caminhos que ela vai entrar, que são caminhos de morte. Agora, Deus tem outro projeto. Em 1 Tessalonicenses 4,3, a Bíblia diz que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amém? Paulo vem discorrendo a respeito disso no livro de Romanos, e ele então termina essa fala dele fazendo algo impensável que nós faríamos, quando ele diz: miserável homem que sou. Eu sou um homem miserável, porque eu quero fazer o bem, eu não consigo. O mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Então o meu homem interior, o meu homem salvo, que tem uma inclinação para o bem,
eu sei que está tudo bem com ele, mas na minha carne existe outra coisa, porque a carne não foi salva. E ele então usa um termo grego interessante. Ele diz, o termo miserável é talaiporos. Talaiporos significa desgraçado. Eu sou um homem desgraçado, querida. Ele está quase se amaldiçoando. Ou melhor, ele está dizendo a verdade daquilo que ele sentia, ele está expondo o coração dele. Eu sou um homem desgraçado, miserável. Lá em Apocalipse diz assim: você se diz rico, Apocalipse 3,17, mas não sabe que tu és um pobre, um miserável. Usa esse mesmo termo, talaiporos. E a palavra talaiporia, que vem desse mesmo texto, fala de miséria, de sofrimento. E ele está usando essa palavra para dizer o quanto isso o abalava. O verbo talaiporel, de onde vem talaiporos, significa sofrer, suportar a fadiga. Isso para ele era incomodativo. Sabe por quê? Porque se você jogar um porco numa poça de lama, ele vai se despojar, ele vai sair dali todo emporcalhado, mais do que ele já é porco. Mas se você jogar uma ovelha, ela vai se levantar, ela vai tentar tirar tudo aquilo, porque aquilo não faz parte da vida dela. Amém? Amém? Quando Paulo usa esse termo, ele está falando de um fardo difícil de ele levar, difícil de suportar. E desde que o pecado entra, os danos são terríveis. O pecado começou no céu, querido. Por mais absurdo que possa parecer, a primeira menção de pecado foi no céu, quando o querubim ungido, pela sua vaidade, ele quis ser mais do que Deus. Na verdade, ele não quis ser mais do que Deus. Ele diz: subirei acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. A palavra Altíssimo lá no hebraico é El Elyon. El é Deus. Elion vem de um prefixo hebraico, al, que significa elevar-se, ser sublime. É um nome dos nomes mais lindos de Deus, é El Elyon. Ele disse: eu vou subir e vou me assentar acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Então começou num ser, depois ele vem para a terra. Então ele causa um estrago no céu, depois ele causa um estrago na terra. E ele sempre vai usar alguém para desse alguém ramificar, como nós estudamos hoje aqui, a caminho que ao homem parece ser bom, mas o seu final são os caminhos da morte. São vários outros caminhos. Uma das primeiras pessoas que a gente vê receber, além de Caim, é um homem chamado Nimrod. Então a gente vai ver que ele primeiro entra no indivíduo, e Nimrod, dentro da sua maldade, era um caçador de homens, era um escravagista. Nimrod foi que fundou Babilônia, depois ele funda a Assíria, reinos contrários ao reino de Deus. E um pouco mais à frente dessa mesma linhagem vem os filisteus. A gente vê um homem chamado Lameque, lá em Gênesis 4:23, ele foi o primeiro homem que fez bigamia. Ele tinha 2 mulheres, Ada e Zilá, e ele também matou um homem, porque tinha pisado nele. Ele matou na verdade 2 homens, um varão e um jovem. Ele matou esse homem. Então entra nessa segunda pessoa. Depois o pecado começa a entrar no mundo. O pecado cria vínculos. Por que o diabo faz, usando as fragilidades do homem para fazer ele pecar? Porque cria vínculos. O pecado cria pactos. Queridos, o reino espiritual é de uma seriedade absurda. Nós temos falado aqui ao longo desses anos todos, queridos, existem lugares que o crente não pode ir, ele não deve ir, até pode. O crente pode fumar? Pode. O crente pode beber? Pode. O crente pode adulterar? Pode. O crente pode prostituir? Pode. O crente pode mentir? Pode. O crente pode roubar? Pode. O crente pode ouvir a toque da trombeta? Aí não pode não. Se ele fizer tudo isso, ele não vai ouvir o toque da trombeta. Ele pode fazer tudo isso, mas ouvir o toque da trombeta, se ele estiver envolvido com o mundo, ele não pode fazer. Agora, ele pode, mas não deve fazer. Por exemplo, como é que nós vemos que o mundo funciona? Uma pessoa que abortou, o ser que nasce daquele útero é um ser derrotado, porque nasceu não de um útero, mas nasceu de uma cova. Há pessoas
que são filhos que foram gerados em motel, meu filho. O cara foi para o motel e ali gerou o filho. Você imagina o problema que essa criança vai ter. E a gente sempre diz, querido, não vá, aquilo é um lugar para pecado. Então ele vai criando vínculos, aí ele cria vício. A pessoa começa fumando um cigarro, daqui a um pouquinho ele está fumando maconha, daqui a um pouquinho ele está no crack, daqui a um pouquinho ele está no LSD. E as pessoas vão para as baladas. E o diabo vai enlaçando para dificultar, porque o diabo sabe que todo homem gostaria de ir para o céu. Todo homem, quando fala de inferno, treme, mas gostaria de ir para o céu. Então, quanto mais a pessoa for enlaçada, mais dificuldade ela vai ter de chegar até a cruz. É ou não é verdade? Verdade, ela está tão enlaçada que ela mesma vai dizer, olha, não adianta, eu já fiz tanta coisa, que ela então define que Deus não vai perdoar, e às vezes ela até sabe que Deus vai perdoar, mas ela não se perdoa. O pecado, além de entrar no indivíduo e depois entrar no mundo, ele entra também na igreja, e ele então vai usar as fragilidades dos irmãos, das pessoas, que as pessoas vêm para a igreja totalmente quebrados, as inclinações, há pessoas que não conseguem conviver sem falar mal do outro, sem criticar o outro, inclinações pessoais. Para quê? Para atrapalhar o bom andamento do caminho que Deus criou para a cruz, pavimentada com o sangue do Cordeiro. O diabo vai tentar de tudo em tudo quanto é lugar. Amém? Amém. Nós vivemos, e eu todo dia que oro, digo, Senhor, as tuas misericórdias são a causa de eu não ser consumido. As tuas misericórdias sempre foram a causa de eu não ser consumido, e as tuas misericórdias sempre serão a causa de eu não ser consumido. Se eu vivo é pela misericórdia de Deus, e a misericórdia de Deus é inexplicável, não dá para explicar um Deus de tamanha misericórdia. A misericórdia de Deus é inexaurível. A Bíblia diz que Deus é o Pai das misericórdias, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, que as misericórdias do Senhor são em multidões. A misericórdia de Deus é inexprimível, é indizível, é incomensurável, não dá. Querido, se não fosse a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaríamos hoje aqui para falar desse evangelho. A maldade do homem é simplesmente inaceitável, é indescritível. A maldade do homem é um descaso com a cruz de Cristo. E a Bíblia então vem falar de pecado, pecado que separa o homem de Deus. Existem algumas palavras para pecado na Bíblia. Uma delas é paraptoma, é você cair quando devia estar em pé. Você sabia, mas caiu. Sabia que era errado, mas fez. A outra é anomia. Nomos é lei. O A que está antes dessa palavra nomos, que dá anomia, é a pessoa que trabalha contra a lei de Deus. Deus manda uma coisa, a Bíblia diz uma coisa, a liderança diz uma coisa, ela faz outra coisa. Anomia também é pecado. A outra é adiquia. Dikos é correto, perfeito, honesto. Quando coloca o A, ele nega tudo isso. É aquela pessoa que só faz coisa errada, que anda sem regra, que não quer saber. E a palavra que mais aparece na Bíblia é hamartia, é sair do rumo, é errar o alvo, é não conseguir andar no padrão de Deus. Amém, igreja? Essa palavra que entra aqui, esse pecado é que Paulo está trazendo para nós. O homem lá no Éden tinha duas coisas extremamente importantes. Primeiro, ele tinha comunhão com Deus que vinha com ele. E segundo, ele tinha discipulado com o próprio Deus. Deus vinha conversar com ele na viração do dia, às 18 horas. Até hoje os judeus fazem isto. Quando dá 18 horas já é outro dia. Foram os romanos, foram pessoas já muitos anos depois que mudaram isso. Hoje nós estamos no dia 22 hoje, e quando der meia-noite nós ainda estamos no dia 22, mas o judeu já está no dia 23. As pessoas leem uma Bíblia escrita pelos judeus. Nós fomos salvos pelos judeus, mas não aceitamos as coisas dos judeus. Até o mês é diferente. Até essas coisas foram mudadas. Porque quando você vê dezembro, que é mês 12, devia ser 10, porque dezembro vem daí. Novembro era 9, novembro, mas é mês 11. Outubro era 8, mas mudaram também. Setembro era 7. Até isso foi mudado. Amém?
o pecado vai destruindo essas coisas, vai mudando até uns conceitos. Nós saímos de lá e nós poderíamos estar junto nesse mesmo diapasão. Podemos estar observando tudo aquilo que a Bíblia nos diz. Nós somos salvos pelos judeus, nós somos igreja do Senhor Jesus, nós não precisamos de cumprir a lei, nós não precisamos de guardar sábado, nada disso, mas existem coisas boas que a gente vai se afastando delas, e o pecado destruiu e destrói comunhão com Deus. Em Isaías 59 a Bíblia diz que os meus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir, nem minha mão encolhida para não poder salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pecado é algo assim terrível. E o que o diabo tem procurado fazer nas igrejas de uma forma geral? Fazer com que as pessoas sejam pessoas mortas dentro de um grupo de pessoas vivas, pessoas frias no meio de pessoas quentes. E o padrão então começa a descer, porque o frio olha para o morno e se acha quente. O padrão começa a descer muito. Ele começa a achar que Deus não precisa ser seguido com tanta veemência. Há um ditado que diz que ninguém é mais escravo do que aquele que se acha livre. Há pessoas que se acham livres, mas são escravas de muitas coisas. Quantas vezes a gente já disse, querido, o mundo jaz no maligno. Jaz no grego é keitai, ou keimai, significa uma aliança entre os não salvos e Satanás. É isso que diz essa palavra. O mundo jaz, está posto no maligno. E as pessoas continuam fazendo as coisas que o mundo manda. Você quer coisa mais perniciosa do que novela, querido? Que pregam coisas absurdas. Eu não sei, eu não vejo a Globo, mas tem tanta coisa. Eu nem sabia que tinha o Big Brother ainda, que aí a pessoa ganhou, não sabia, porque a gente não vê, mas quanta coisa há. E existe uma força contrária que luta contra a sua vida, luta contra a sua família, luta contra o seu filho, luta contra a igreja de Deus. Não destrói, porque a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. A Bíblia tem um projeto de vida. Deus fez você para você dar certo. Deus fez você para você ser mais do que vencedor. Então o diabo está tentando contra a sua vida, mas ele é que vai cair. Sabe por quê? Que a Bíblia diz que é maior o que está em você do que aquele que está no mundo. Para derrubar você, ele tem que derrubar aquele que está dentro de você. E para derrubar aquele que está dentro de você, é ruim, ele não vai conseguir derrubar. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, mas está complicado. E eu vi um pensamento um dia que diz assim: insista, a vida de vez em quando precisa saber se você quer de verdade. Então insista, reaja. Você tem um Deus que é por você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é verdade, isso está na Bíblia, que Deus é pela sua vida. Deus é pela sua vida onde você está e agora. Deus é pela sua vida nesse momento. Ele está do seu lado, Ele é por você, Ele é a seu favor. Lá no seu trabalho, com tudo que você está passando, Deus é a seu favor. Lá na sua rua, você andando de madrugada, aonde você for, Deus é por você. Aleluia. O Evangelho do Senhor Jesus perdeu um pouco da sua essência, e muitas pessoas não querem ouvir a mensagem do Evangelho e preferem ouvir a massagem do Evangelho. Mas a mensagem é que salva. Paulo disse: olha, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, primeiro de você que está aqui, depois quem está no tráfico, quem está no pecado, quem está nesse momento da balada. Deus quer salvar essa gente, Deus quer mudar a vida dessa gente. Ah, pastor, mas está difícil. Se
A história da sua vida está ruim. Se você está numa página difícil, meu filho, vira a página, começa tudo de novo, porque aquele que está contigo é mais poderoso do que aquele que está no mundo. Vira a página e diz: eu começo tudo de novo. Você sabe por que todo dia amanhece? É porque Deus está dizendo para você: olha, há um novo caminho, há um novo recomeço, eu estou contigo, o sol está brilhando de novo, a chuva está descendo, Ele faz subir o sol sobre os maus e sobre os bons, derrama chuva sobre o justo e sobre os injustos, e sobre o povo dele não faltará azeite, não faltará farinha. Deus é por você. Aí vem uma coisa chamada pecado, que incomoda todos nós. Todos nós gostaríamos de não ser inclinados, todos nós gostaríamos de não ser atropelados, e o pecado vai causando estrago. Quantas famílias estão destroçadas por causa de pecado, quantas pessoas estão destruídas por causa de pecado. E a Bíblia então traz para nós o seguinte: diz que todos nós pecamos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós precisamos daquele que perdoa pecado. Todos nós precisamos daquele que subiu a cruz do Calvário para pagar o pecado por nós. Nós precisamos dele todo dia. Ao levantar de madrugada, aproveita para falar com ele. Já que você vai ao banheiro, Davi disse: os meus dias me ensinam de madrugada. Levanta de madrugada e diz: Senhor, obrigado. Obrigado que eu levantei da minha cama. Obrigado que eu vou voltar para a minha cama. Obrigado por essa noite. Abençoa a minha rua. Fala com ele. O pecado vem destruindo. A Bíblia diz em Romanos 6:23: o salário do pecado é a morte. E Paulo está trazendo isso para nós hoje. O próprio Tiago diz o seguinte: de onde vêm as guerras que estão no vosso meio? Sabe de onde vem? Daquilo que está nos vossos membros que guerreiam. Os nossos membros guerreiam. Dentro de nós existe uma guerra. É você, o homem interior, crente em Jesus Cristo, a caminho do céu, querendo romper com Deus, e os membros guerreando. O nosso corpo, querido, nunca vai se converter. A coisa que a gente mais gostaria de ter é a separação do pecado. A gente vive sob a influência do pecado, muitas vezes ele influencia pessoas, mas um dia nós vamos para o céu, nós nem vamos ser influenciados, nem vamos mais saber, porque naquele dia nós vamos estar fora da presença do pecado, da influência dele. Quando a Bíblia diz que nos nossos corpos existem os membros que guerreiam, a palavra que ele coloca lá, estrateo, o verbo estrateo, guerrear, vem de stratos. Stratos significa um exército acampado, e esse estrateo é o estar acampado, fazer acampar. Dentro de nós existe uma tendência. Sabe como é que nós vencemos? Orando, jejuando, ouvindo louvor, se alimentando, deixando de jogar conversa fora, que a Bíblia diz que toda palavra frívola que os homens disserem onde dá contas a Deus, vindo à igreja, chovendo, com frio, com calor, dizendo: eu preciso lá adorar o meu Deus, eu preciso adorar aquele que vive e que reina, aquele que desceu do céu, largou a sua glória, subiu a cruz do Calvário, derramou a sua vida, sofreu. Eu preciso estar ali, porque eu necessito de que ele me fortaleça, para que eu possa andar de vitória em vitória, de fé em fé, e finalmente de glória em glória. O pecado é algo tão sério que Jesus diz assim: quando vocês estiverem de orar, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não me deixe cair em tentação, não me deixe cair em tentação. Ele mandou a gente orar dizendo: Senhor, não me deixe cair em tentação, Senhor, tira de mim a tentação. É isso que ele está dizendo, é um mandamento dele: Senhor, eu vou sair de casa agora, não me deixa ver aquilo que eu não posso ver, não me deixa, Senhor, não me deixa tentar. Lucas ainda vai mais à frente: não me induzas à tentação. Ele manda a gente orar assim: Senhor, tira do meu caminho qualquer coisa, porque o bem que está em mim, que eu quero fazer, eu não consigo. Paulo disse isso. A própria Bíblia manda nós orarmos assim, para a gente então entender que nós não podemos enfrentar pecado. A Bíblia diz que nós temos que enfrentar o diabo. A Bíblia diz que nós podemos colocar ele para fora, porque ele diz que eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e todo mal do diabo, e nada vai te acontecer. Mas quando chega no pecado, Paulo diz assim: foge também dos desejos da tua mocidade.
Foge, Senhor, livra-me do pecado, guarda a minha boca, põe, ó Deus, uma guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios, não deixa eu falar aquilo que eu não devo falar, não deixa eu fazer aquilo que eu não posso dizer, cuida da minha vida. Paulo vai falando aos coríntios, aos romanos, aliás. Então ele começa a fazer um preâmbulo, um desenvolvimento do texto muito grande, e no primeiro capítulo ele fala da depravação dos gentios. A primeira coisa que ele questiona, ele fala da depravação dos gentios, e no versículo 20 ele diz assim: tudo que existe aí, todo o eterno poder, toda essa lógica está aí, todas essas coisas estão aí, para que o homem fique indesculpável. Há uma indesculpabilidade do homem em crer que Deus existe. Você olha para a Lua hoje, ela está a 384 mil quilômetros, amanhã ela vai estar a 384 mil quilômetros, ela pode voltar um pouquinho, pode ir para lá um pouquinho, a maré sobe, a maré desce, mas na média ela está a 384 mil quilômetros da Terra. Você olha para o Sol, ele está na mesma posição, as estrelas estão na mesma posição, Deus está no controle. Deus não vai deixar a sua vida, querido, Deus não vai te abandonar, Ele não abandonou na terra, Ele colocou você nessa terra para você ser mais do que vencedor. No capítulo 2, ele começa a falar da dureza dos judeus e do mau testemunho dos judeus. Ele começa a dizer: olha, não são só vocês não, gentios, os judeus também, eles são duros de coração e têm mau testemunho. No terceiro capítulo ele fala que todos pecaram, então ele coloca os dois no mesmo pacote, diz: olha, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, precisam da glória de Deus. No capítulo 4 ele fala de Abraão e da fé, ele diz assim: apesar de tudo isso, há um homem que é exemplo de fé, e ele fala de Abraão, do exemplo de Abraão. E depois, quando ele fala do exemplo de Abraão, no capítulo 5 ele fala da justificação pela fé. Ele diz: não adianta tentar pela lei, não adianta tentar pela força, querido. Quando nós começamos a fazer pela nossa força, nós geramos pessoas, nós geramos coisas que não dá. Sabe como? Em vez de gerar Isaac, vai gerar Ismael, pela força do braço. Mas quando nós vamos pela fé, nós conseguimos liderar e liberar o nosso Isaac. Depois, no capítulo 6, ele fala da santificação, diz: olha, a santificação é importante, a salvação, a justificação pela fé, mas vamos nos santificar. E aí ele então pessoalmente coloca isso aqui, o próprio exemplo dele, da luta da carne contra o espírito. Ele começa a dizer: eu sei que é difícil, eu tenho tentado, mas no final de tudo, quando ele diz assim: olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz assim: mas dou graças a Deus por Jesus Cristo. É Ele que me justifica, Ele que me sustenta. O Espírito Santo diz nesse mesmo livro que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós estamos orando e o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, está diante do Pai, está indo ao céu. Ele domina toda essa terra e Ele vai lá e intercede por nós, diz: olha, meu filho, olha a comunidade evangélica Ebenezer, olha a igreja batista, olha a igreja presbiteriana, olha aquele povo que nesse domingo está ali ouvindo a minha palavra, aqueles que estão passando por luta, querido. O Espírito Santo intercede pela sua vida aqui na terra, e Jesus intercede lá no céu, sentado à direita de Deus. Nós estamos bem na fita, nós temos 2 intercessores. Agora vem aí o pecado. O foco hoje é falar de pecado, que nós precisamos largar isso, não permitir que isso influencie na gente. Primeiro, o pecado é atrativo. O pecado não é uma coisa ruim, querido. Vai me dizer que a escola de samba é feia? O pecado é sempre atrativo. Se não fosse, Eva não comeria do fruto, não daria para Adão. Adão entrou pelo canto por causa de Eva. A mulher nunca é nula na vida do homem. Eu ponho para cima, eu ponho para baixo. Ela nunca é nula. Ela botou Adão para quebrar a firma. O pecado é atrativo, mas é mortal. Quando o pecado entra, ele gera morte. O pecado é sujo. O pecado fede. A santidade é algo que Deus cheira. A oração sobe como cheiro suave, como perfume. Mas o pecado fede. O pecado é sujo. O pecado é incomodativo. Sabe por quê? Porque você se livra dele hoje, amanhã ele volta. Se ele não voltar amanhã, ele volta depois de amanhã. Mas se ele não voltar depois da manhã, ele volta na semana que vem. O dia que você não estiver bem, ele vai chegar e vai dizer: estou aqui do teu lado. O pecado é algo contra o qual nós temos que lutar a vida inteira. E o pecado contamina, querido, a igreja. Eu estou falando que contamina a igreja de Deus. O pecado entra na igreja, usa situações.
Querido, ministério não é palco, ministério é sério, o púlpito é lugar de palavra profética. Evangelho adocicado não é evangelho, evangelho precisa ser confrontado. Nós temos muitas vezes nos preocupado, eu acho que o céu tem se preocupado com o evangelho apequenado, o evangelho desvalorizado. Venha do jeito que está e continua do jeito que está. Não, querido, venha do jeito que está, mas Jesus quer te transformar. Ele te ama tanto que Ele te aceita do jeito que você é, mas Ele não quer permitir que você continue desse jeito. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer tirar os seus vícios, Ele quer mudar a sua mente. Por isso que Paulo disse, ó, tudo que for bom, de boa fama, tudo que for honesto, justo, nisso pensai, porque o diabo trabalha na mente da gente. É aquele evangelho de só alegria, quando a Bíblia fala de tanto sofrimento pelo qual nós passamos. Tenho ficado preocupado de um evangelho que tem se amoldado ao mundo. É a igreja que faz a igreja parecer com o mundo para trazer o jovem do mundo para a igreja, e depois eles continuam fazendo uma igreja parecida com o mundo para o jovem do mundo não ir para a igreja. É uma coisa contrassensual. E a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu acho que o céu tem preocupado com o costume de as pessoas se acostumarem com aquilo que é sagrado. Querido, aquilo que é sagrado é muito importante para nós. A gente não pode levar de qualquer maneira. Eu tenho percebido muito, desculpa eu dizer, mas muito estrelismo hoje no meio evangélico. Há muita estrela. E alguém disse com propriedade um dia desse, a estrela só brilha enquanto o sol não chega. Quando o sol chega, a estrela não brilha mais. E o sol é Jesus. A Bíblia diz, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e saireis e crescereis como bezerro no cevador. Ele é o sol, é Ele que brilha, é Ele que acaba com toda essa farsa. Eu acho que o céu tem se preocupado com as últimas novidades. São coisas que as pessoas estão inventando. Um dia desse me mandaram um vídeo de um bicho que eu fiquei apavorado de tanto palavrão que aquele bicho diz. O que tem faltado na igreja, querida, é temor a Deus. É a pessoa que tema, mas não tema Deus aqui na igreja não. Tema Deus aqui na igreja, tema Deus na sua casa, tema Deus no seu trabalho, tema Deus na faculdade. Confronte, tenha temor de Deus, que ande com Deus, que caminhe com Deus, que viva com Deus, que viva para Deus. Que não permita que haja uma desidratação moral na vida da gente. Nós precisamos de homens e de mulheres de Deus. Deus precisa de joelhos, porque aquilo que o joelho faz é aquilo que o argumento não consegue fazer. O que o argumento não consegue fazer, o joelho faz. Deus não precisa de estrelas, porque Ele é o sol da justiça. Deus não precisa de maus testemunhos. Eu estava ouvindo uma vez um pastor falar, ele disse que foi feita uma pesquisa de quais são as pessoas que mais não se acredita. Primeiro, políticos. As pessoas não creem nos políticos. Segundo, polícia. Terceiro, pastores. Nós pagamos o preço por maus testemunhos, queridos. Talvez você esteja aqui crente hoje, pagando o preço por causa de um crente que deu mau testemunho. Antes de você chegar lá e para evangelizar aquela pessoa, chegou alguém dizendo que era crente e deu um mau testemunho sobre o evangelho, e você está pagando esse preço. Deus está precisando de pessoas que queiram intimidade. O céu quer intimidade. O céu quer muito mais intimidade do que ativismo, porque quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Deus não quer mais produzir pela força do braço. Chega dos Ismaéis. Deus quer produzir os Isaques. Eu penso que o céu está preocupado com o evangelho desgastado, poído, o evangelho de segunda mão, o evangelho que diz, olha, isso é pecado, meu filho, isso não dá para fazer, não dá para continuar, você não tem noção da dificuldade que eu tive para chegar até aqui para pregar isso. Quando a gente começa a pregar, preparar a mensagem, parece que o diabo sabe, parece que ele começa a ver, e ele começa a incomodar, e tem momentos que eu oro de madrugada, depois eu não consigo mais dormir, mas é ruim de eu parar de orar, eu vou de novo para lá. Tem hora que eu começo a orar e digo, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem hora que eu estou orando, eu sinto presenças em volta. Eu tenho um cachorro que é mais ou menos crente, que ele, qualquer coisa ele percebe e sai latindo. Eu já sei que é alguma coisa. Querido, presenças. O sobrenatural é preciso na nossa vida. Nós precisamos começar a viver o sobrenatural de Deus. Dizer, Deus, eu preciso andar no sobrenatural.
O céu precisa de pessoas que oram, pessoas que têm um tempo e digam assim: eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou orar, eu vou começar a interceder, eu vou começar a clamar. Sabe, quando as pessoas começam a clamar, quando as pessoas começam verdadeiramente a orar, muda o evangelho da sobrevivência, da mentalidade de sobrevivência. Sabe o que é mentalidade de sobrevivência? Olha, Deus me deu um livramento hoje, amanhã Deus me deu um livramento, ano passado me deu um livramento. Sabe o que Deus quer dizer? Olha, Deus me deu uma conquista hoje, Deus me fez conquistar hoje, Deus não só me livrou, Deus me deu uma conquista. Deus é o Deus que livra, mas Deus é um Deus de conquista. Deus quer dar a cada um de nós mentalidade conquistador. Sabe por quê? Porque você nasceu para dar certo, você nasceu onde Deus quis, você nasceu no Rio de Janeiro é porque Deus quis, você nasceu no Ceará é porque Deus quis, você nasceu em São Gonçalo é porque Deus quis. Deus quis que você nascesse para você dar certo. Às vezes é difícil, às vezes é complicado a gente caminhar, porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. E não dá para cumprir os propósitos de Deus sem conflito. Não, você não pense que você vai chegar à faculdade e pegar um professor que às vezes é satanista, às vezes ele é voltado para tudo isso que você sabe que pregam por aí de errado, e você vai entrar naquele diapasão, naquela guerra. Querido, haverá conflito. Deus nos chamou para conflito. É por isso que você não é apenas servo, você é soldado. Paulo diz aos Filipenses: a vós foi dado não apenas crer em Jesus, mas padecer por Ele. Você é soldado. Se você é um soldado, dê um grito de guerra aí, soldado! Você é um soldado de Deus. Sabe o que Deus está precisando? De pessoas que não valorizem tanto o diabo. Porque há pessoas que valorizam muito o diabo, porque o diabo fez isso, porque o diabo fez aquilo. Começa a valorizar a Deus. Deus é comigo, querido, eu ando com Ele, aonde eu vou Ele está comigo, sabe, o anjo de Deus está comigo, eu entro no ônibus, Ele está comigo, eu vou à rua, Ele está comigo, eu estou na minha casa, eu estou dormindo, Ele está comigo. Há pessoas que falam muito do diabo, supervalorizam o diabo, vão orar numa casa, quando volta tem um problema na sua casa. Eu fui orar, mas quando eu voltei, o diabo se levantou. Meu irmão, se o diabo se levantou, ele tem que cair, não tem que estar glorificando o nome dEle. Supervalorizar a Deus. Talvez seja difícil, você esteja passando por uma luta séria na sua vida, pessoas que estejam perturbando você. Querido, você é luz. Sabe o que diz a Bíblia? Se vós sois pelo nome de Cristo vituperados, bem-aventurados sois. Sabe por quê? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quando o Espírito da glória de Deus sobre a sua vida, o diabo de longe vê, e aí aquele homem sai de casa, a glória de Deus está sobre ele, aquela mulher sai de casa, a glória de Deus está sobre ela, e o diabo diz: lá vem aquela mulher com aquela glória, e eu tenho que perturbar aquela mulher, eu tenho que desmotivar aquele homem, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele começa a encontrar uma brecha, e ele entra na sua casa, e há pessoas que são colocadas na sua vida como bênção, querido, mas há pessoas que são colocadas como lição, para você dizer: sabe de uma coisa, eu preciso andar diferente dessa pessoa que está andando comigo aqui. Porque crescimento e conforto são incompatíveis. Se você quer caminhar com Deus e quer crescer, sabe que você vai receber uma retaliação. O diabo vai dizer: não estou gostando, não estou gostando, você está começando a orar muito, eu vou já arrumar uma confusão nessa casa. Sabe qual é a primeira coisa que a gente faz? Então não vou mais orar. Pô, eu estou aqui orando, estou me consagrando para Deus, você está me perturbando, marido, está me perturbando, não vou dar, a partir de acabou, não oro mais. É o que o diabo quer fazer. Sabe o que temos que dizer? Agora que eu vou orar mais, agora que eu vou jejuar mais, agora que eu vou interceder mais, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, mas eu estou passando por uma necessidade muito grande, eu estou passando por uma luta muito grande. Sabe o que Jesus disse? Que existe uma poda. Existe uma poda. Se você está sendo podado, é porque Deus está investindo em você. Quando Deus para de podar, o negócio é sério. Mas se está alguma coisa acontecendo, você está sendo podado. A videira precisa ser podada para dar mais fruta. É por isso que está sendo podado, porque tem umas lá que Deus não está nem aí. Querido, eu me lembro de um testemunho de um jogador chamado Cafu, que ele foi da seleção brasileira de São Paulo, do Milan, jogou em muitos lugares. Esse jogador participou de
sei lá, 10, 12, 14 times, ele ia lá jogar e era dispensado, mas ele queria ser jogador de futebol. É um exemplo para muitos crentes, e ele foi outro jogador, até que no final das contas, ele se tornou um profissional, e ele jogava no São Paulo, e um técnico chamado Tele Santana vivia chamando a atenção dele, sempre corrigindo ele, sempre chamando a atenção. E ele foi reclamar com um colega dele, falou: pô, o cara só vive chamando a minha atenção. Ele falou assim: aproveita, você está chamando a tua atenção, porque ele está vendo o futuro em você, porque ele quer podar você. Se ele não te chamar a atenção, ele bota outro no seu lugar. E aquilo mexeu com a vida daquele homem. Querido, Deus está podando você, é porque Deus está vendo em você um homem e uma mulher frutífera. Sabe por quê? Porque depois da poda vem a autoridade. Quando Deus começa a nos podar, quando Deus começa a nos amassar, é porque Ele está dizendo: sabe uma coisa, eu não posso multiplicar qualquer coisa, eu vou fazer de você uma pessoa especial, eu vou fazer de você uma pessoa espiritual, eu vou dar a você, depois dessa poda, uma autoridade que muita gente não tem. O céu parece que está incomodado com igrejas que têm grupos sociais e não grupos espirituais. Grupos sociais que a pessoa vai para a igreja e nem sabe que não se converteu. Ela vai para a igreja porque lá tem muito jovem, então ela vai para a igreja por causa dos jovens. Ela vai para a igreja porque a igreja, o pastor é muito engraçado. O que ele pregou nem entra, mas ele é muito engraçado. E vai para a igreja porque lá na igreja é legal, tem um negócio assim interessante. Eu vou para a igreja porque a igreja é muito bonita, mas não vai por causa de Jesus, e por causa das suas amizades, fica doidinho para chegar o dia de domingo, porque lá vai encontrar os seus amigos, e às vezes nem sabe que não se converteu ainda. Sabe por quê? Grupos sociais. O que converte é a palavra de Deus, o que transforma é a palavra de Deus, o que liberta é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai trazer uma mudança. Deus precisa de mensagens impactadoras, que diga para você assim: isso aí é pecado, não faça isso, não se alimente dessas coisas. Querido, como é que a pessoa vai querer ter uma noite de sono tranquilo se ela começa a ver filme de pornografia? Como ela vai ter uma noite tranquila se ela vê programa que debocha de Deus? Como é que ela vai ter uma noite tranquila se ela vai ver filme de suspense, de satanismo, de terror? Aí diz assim: eu não consigo dormir. Mas você quer sonhar com quem? Com o anjo Gabriel ou com o capeta? Então vê aquilo. É chegar e dizer assim: olha, o que entra na minha casa, sabe de uma coisa? Ninguém aqui, pelo menos eu espero, liga o rádio para ouvir uma música do mundo. Você não liga para ouvir Roberto Carlos, Julio Iglesias, Bezerra da Silva, que já morreu, outro aí, Beatles, sei lá quem, vai falando, não usa. Aí sabe o que o diabo faz? Ele bota a televisão dentro de casa e você ouve tudo. Ouve as piores coisas que a televisão coloca. E diz assim: você não vai ouvir rádio? Não, mas a televisão você vai ouvir. Então, querido, existe uma coisa fantástica que pode terminar com tudo isso. Eu vou te dar a dica, chama-se controle remoto. Se não dá para você ver, se aquilo vai te contaminar, se aquilo vai te perturbar, se aquilo não glorifica o nome do Senhor, botão nele, muda de canal. Tem muitos outros canais. Se não tem, antigamente não tinha televisão, ninguém morreu por causa disso. Antigamente as novelas eram ouviu a novela, hoje em dia viu a novela. Mensagens impactadoras. O céu está preocupado com os valores morais, para que os valores morais sejam desconsiderados, querido. Nós somos crentes, querido. Nós somos habitação do Espírito Santo, Ele habita dentro de nós somos crentes, nós temos um nome escrito no livro da vida, nós temos a marca em nós, a marca da promessa. Como é que nós, tendo a marca da promessa, podemos incomodar tanto o Espírito Santo? Dar mais valor ao estereótipo do que ao conteúdo. Sabe, que você pode ter um carro belíssimo, se o motor estiver ruim não adianta nada. Você pode ter uma igreja lá no meio da favela, lá no meio da floresta amazônica, isso é uma igreja de Deus. E você pode ter uma igreja na zona sul do Rio de Janeiro, com todos os apetrechos, e não ser de Deus, não trazer uma palavra de salvação. O problema não é o estereótipo, querido. O problema é o conteúdo de uma palavra que vem, que vai doer, mas vai te curar. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Pessoas que vão à igreja, mas não são igreja.
Elas só vão à igreja, mas elas não são igreja. Antes de ir à igreja, a gente precisa ser igreja, ser o grupo de Jesus, estar envolvidos com o grupo de Jesus. Pessoas que convivem com os salvos, mas não são salvos. A trombeta vai soar e a pessoa do seu lado vai desaparecer. A Bíblia diz: estarão dois na cama, um será tomado, outro será deixado. Estarão dois moendo, um será tomado, outro será deixado. Estarão dois no campo, um será tomado, outro será deixado. Estarão dois dirigindo, um será tomado, outro será deixado. Estarão dois casando, um será tomado, outro será deixado. Quando a trombeta soar, é que vai mostrar quem é salvo e quem não é. Pessoas que vão à igreja, mas não são igreja, que estão no meio dos salvos, mas não são salvos. Pessoas que convivem com os santos, mas são pecadores. Gostam do pecado, brincam com o pecado. Eu acho que o céu está preocupado com o evangelho barateado, com o evangelho de camelô. Aquele evangelho que não trata de nada, que começa a massagear, porque tem medo, se pregar alguma coisa, essa mensagem que eu estou pregando, as pessoas vão embora. Jesus um dia disse para os discípulos: vem cá, até vós quereis me deixar? E Pedro disse: de jeito nenhum. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe do que o céu tem preocupação, ou com o que o céu tem preocupação? Com o evangelho não tem nada a ver. Como é que pode alguém que pregou uma mensagem, uma pessoa que defendeu uma mensagem, e agora ela faz tudo aquilo que ela pregou? Como é que pode alguém que defendeu uma tese, que ministrou o demônio, que expulsou o demônio por causa de uma determinada situação, ela está fazendo a mesma coisa que aquela pessoa fazia? Você imagina eu chegar aqui um dia tatuado? Você imagina? Eu chego aqui tatuado, vocês vão dizer: pastor, durante tantos anos o senhor pregou contra a tatuagem, agora o senhor chega tatuado. Levítico 19, 28, está escrito desse jeito em hebraico: os vossos corpos não tatuareis. Seret é tatuar-se, seritá é tatuagem. O tradutor colocou marca, mas é tatuagem. Você imagina eu chegar aqui num dia e dizer assim: olha, a partir de hoje está liberado, pode beber à vontade, toma sua cerveja, toma sua 51, toma sei lá o que, uísque. O pastor só pregou contra isso a vida inteira. Se eu disser agora: mulheres, andem de qualquer maneira, mas pastor só sempre pregou contra uma boa compostura. Você sabe que o diabo vai trabalhando, ele vai agindo. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso é uma prisão, querido. O evangelho inclui ou exclui? O céu tem uma muralha, porque ele inclui ou exclui. A faculdade tem uma roleta, ou ela inclui ou exclui. O ônibus tem uma roleta, ou inclui. Tudo na vida tem a inclusão ou a exclusão. E a Bíblia diz que no meio do povo de Deus, graças a Deus que não é aqui, mas tem o trigo, mas tem também o joio. E que vai esperar até o dia do arrebatamento, até aquele dia que ele vai separar o trigo para um lado e um joio para outro. Amém? Eu sinceramente tenho medo de Deus pesar a mão sobre a igreja de Deus no Brasil. Eu tenho essa preocupação, porque há momentos que Deus vai dizer assim: olha, quando na verdade Elias disse que haveria 3 anos e 6 meses de seca, ele também padeceu aquilo, porque ele teve que ir lá para o ribeiro de Querite, beber água do ribeiro, e era alimentado por corvos. Depois ele teve que ir para a casa da viúva, ele também passou por isso. Eu tenho preocupação de Deus pesar a mão, e Deus é soberano. Sabe por quê, querido? A Bíblia diz que as nações são para Deus como pó, as nações são para Deus como nada, as nações são para Deus como menos do que nada, diz a Bíblia. Ele pode pesar a mão sobre o Brasil, para que a igreja do Brasil acorde. Eu acho que o céu tem preocupação de que as pessoas percam a visão daquilo que é santo, que as pessoas percam a visão de que o profano não pode entrar nas igrejas. A igreja que Deus vem buscar é santa, sem ruga, sem mácula. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Deus está preocupado sim com os valores morais, para que os valores morais não sejam destruídos.
pecado tem acabado com a igreja. Muita gente tem sido destruída. Diz a Bíblia aqui, em Tiago, capítulo 5, versículos 8 e 9, diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Essas coisas todas são sinais de que a vinda do Senhor está próxima. E aí a Bíblia traz uma mensagem de Tiago, irmão do Senhor Jesus, que diz assim: irmãos, está falando para a igreja de Deus, está falando para você, amém? Está falando para mim, amém? Está falando para os pastores, amém? Para os diáconos, amém? Para os novos convertidos, amém? Para os velhos convertidos, diz assim: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, não seja fofoqueiro, para que não sejais condenados, eis que o juiz está às portas. Tem certos versículos na Bíblia que me amedrontam completamente. A Bíblia tem trazido para nós uma mensagem de que Jesus está voltando. Eu creio que Ele vai voltar, e Ele pode voltar hoje. Eu quero que Ele volte hoje. Diz a Bíblia assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do 15, diz assim: dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Um dia nós vamos ficar sem a presença do diabo. Até então nós sofremos a influência do diabo. Nós não temos hoje o poder do diabo sobre nós, que a Bíblia diz assim, que o pecado não terá domínio sobre vós. Receba essa palavra. No termo grego diz assim: o pecado não será senhor de vós. Então muitas vezes ele quer se assenhorar, ele quer tomar conta. Aí ele entra lá na família, ele cria um problema entre pai e filho, às vezes irreconciliáveis. Tem pais que até hoje não falam com os filhos, e filho que até hoje não fala com seus pais. É o pecado que entra. Marido e mulher, ele entra e destrói o relacionamento. Às vezes por um detalhe ele acaba com o relacionamento. E os filhos começam a ver que o pai não fala com a mãe, que a mãe não fala com o pai, que o exemplo que eles dão não são exemplos que eles querem seguir. E sabe o que os filhos dizem? Eu nunca vou querer me casar. Para me casar, para ser igual ao meu pai e minha mãe, eu não quero me casar. As palavras liberadas. Teve um rapaz que tatuou no braço a seguinte frase: amor só de mãe. Pergunta se ele foi feliz no casamento. Ele tatuou no seu braço: amor só de mãe. Como amor só de mãe? Existe o amor de Deus, existe o amor de amigo, existe o amor de esposa, existe amor de companheiro, de colega, não existe? Existe amor da igreja, amor da esposa, amor do marido. O pecado não terá domínio sobre vós. A Bíblia diz que em todas essas coisas, todas essas tribulações, nós todos somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Queridos, no final das contas, existe uma coisa que é fundamental. Há pessoas que querem Deus. Há pessoas que querem Deus, amém? Amém. Se você quer Deus, dá um grito de guerra. Amém. Você quer Deus? Nós vamos ouvir um louvor, nós vamos tocar um louvor agora. E se você quer Deus, se você a partir de hoje diz assim: olha pastor, comigo eu quero é Deus, eu não quero pecado na minha vida não. Se você quer Deus,
Fique de pé, vamos estar aqui na frente enquanto esse louvor vai sendo tocado. Você pode estar aqui, nós vamos orar com você, em nome de Jesus. Pode vir, querido. Você vai cantar isso, você vai declarar isso, que você quer Deus. Você vai cantar isso, querido, declare isso. Pode bater palma, com toda alegria. Diga, declara que você quer Deus. Oh Deus! Com toda alegria. Deus,
Há momentos que nós temos que decidir. O profeta disse assim um dia: olha, se vocês querem seguir a Baal, pode ir. Se vocês querem seguir a Jeová, também vai. O que não dá para ficar cocheando entre dois pensamentos. Josué disse assim: olha, vocês querem seguir aos deuses dos vossos pais da além do rio? É com vocês mesmo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisão. Que bom que você está aqui. Que bom que você decidiu caminhar com Deus. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar, vamos estar juntos. Querido Deus, querido Espírito Santo, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus de Elias, de Eliseu, Deus de Davi, Deus de Josafá, Deus de Paulo, Deus de Pedro, Deus do Novo Testamento, Deus da Bíblia. Senhor, meu Deus, nós sabemos que o diabo tem tentado de todas as formas acabar com a tua igreja. Senhor, ele tem até aturdido a igreja de Deus, ele tem entrado em todos os quadrantes desta terra de Deus, para acabar com aquilo que é indestrutível, porque a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então, Senhor, de jeito algum, ele vai conseguir destruir aquilo que o Senhor quer construir. Pelo contrário, a tua palavra diz que o Senhor pegaria a tua igreja, o Senhor iria edificar a tua igreja. Ele quer destruir, o Senhor quer edificar. Ele quer arruinar, o Senhor quer modificar. Ele quer acabar, o Senhor quer alterar. O Senhor quer mudar o conceito da igreja. O Senhor quer tirar aquilo que o diabo tem lançado, toda a sujeira da igreja, da igreja na face da terra. O Senhor tem a igreja nas mãos, Senhor. Falar da igreja é falar do Deus da igreja, falar do povo de Deus é falar do Deus do povo. E nós estamos aqui para dizer que nós somos a noiva do Cordeiro, e nós estamos na tua presença para a exaltação, glorificação do teu santo, bendito, eterno e glorioso nome, Senhor. Todos os dias nós temos orado a oração de Jabez, a oração que tem abençoado a nossa vida, a oração que é uma declaração profética, a oração que diz: tomara que me abençoes, que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, que me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Eu quero declarar sobre a tua vida toda a sorte de bênção. Eu quero declarar que aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera, a esse seja a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Eu quero declarar que ao sairmos daqui não haverá bala perdida, assalto, tentativa de assalto, colisão, queda, atropelamento, luxação, torção, nada vai te atingir. Eu declaro profeticamente que os anjos de Deus já desceram a este lugar com veículos espirituais, com almas espirituais, para te proteger no caminho até a tua casa, no teu carro, no ônibus. E quando você chegar à sua casa, a tua casa já estará protegida pelo anjo do Senhor. Eu declaro uma semana de vitória, de portas abertas, de promoção. Eu declaro você mais do que vencedor. Eu declaro isso. Se você recebe isso, se você crê nisso, faça barulho hoje. Você que quer Deus, faça barulho em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.